Ao meu lado, o doutor Victor Hugo. O doutor Victor Hugo é médico, especialista em geriatria e responsável técnico da clínica médica Acuidar Med. E também é diretor da empresa Acuidar, cuidadores de pessoas. E também aqui, né, ao lado, aí é o casal, nós temos a Jéssica Ramalho. Ela é fisioterapeuta e também é diretora-geral da Acuidar aqui de João Pessoa, não é, Jéssica? A gente costuma, Jéssica, começar aqui pelas mulheres, né? Porque as mulheres são sempre mais inteligentes, né, doutor? São sempre mais Verdade. sensíveis, mais sensatas. E eu queria começar perguntando sobre justamente a Acuidar, né? Eu sei que vocês estão no Recife e estão aqui em João Pessoa também. Explica um pouco para o nosso grande público o que vem a ser a Acuidar a nível dos serviços que ela presta ou que pode prestar à sociedade de um modo geral. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Bom, a Acuidar é uma empresa de cuidadores de pessoas que surgiu para ofertar um cuidado domiciliar. Então, a gente começou a observar que, principalmente os idosos, precisavam de pessoas capacitadas para auxiliar nos cuidados de vida diária e não tinham aonde procurar essas pessoas, principalmente pessoas de confiança, pessoas que fossem realmente treinadas e capacitadas para esse cuidado. E foi aí que surgiu essa necessidade e surgiu a empresa. Esses cuidados, eles podem ser feitos não só a idosos. Então, a gente oferta também o cuidado a crianças, a pessoas que passaram por cirurgias. Então, aquele pós-operatório mais delicado, a gente faz esse acompanhamento. Mulheres que ganharam bebês e que estão no pós-parto, também a gente fornece o serviço de cuidadores. E aqueles bebezinhos que estão com dificuldade para amamentar, então a gente também tem cuidadoras treinadas para isso. Mas o nosso foco principal realmente é o cuidado com os idosos. E realmente é o carro-chefe, assim a gente diz, né, da empresa, porque é a procura maior, porque a gente observa que como o número de idosos cresceu bastante, né, mundialmente, e principalmente aqui em João Pessoa, então esses idosos começaram a precisar mais de cuidados e começaram a procurar essa mão de obra especializada. E foi aí que a gente começou a ofertar. Até, Jéssica, na nossa pré-entrevista, né, que o nosso público já está acostumado, eu sempre faço a pré-entrevista, porque eu vejo o respeito com a informação e com o público aí que nos dá a honra, né, de estar nos assistindo nesse momento. Aí, no caso, Jéssica, até comentamos, antes de começarmos aqui com o doutor, que eu notava uma carência nesse tipo de serviço aqui na cidade. E a gente nota, já falamos hoje aqui no programa, que a estimativa de vida ela tem crescido, né? Inclusive crescido em proporções até maiores do que se esperava no Brasil. E é aquilo que as pessoas dizem, nós vamos, né, se Deus assim permitir, nós vamos passar pela velhice e a gente precisa de todos esses cuidados. Como é que você vê essa estrutura aqui na nossa Paraíba? Realmente, assim, João Pessoa é um pouquinho carente, né, como você mesmo falou, nesse sentido, de ter um local onde esses idosos possam ficar. Então, a gente observa que, realmente, em cidades mais desenvolvidas, existem como se fossem creches para os idosos, que eles podem passar o dia, eles podem ter atividades lúdicas, atividades terapêuticas, como fisioterapia, fono, psicoterapia, atendimentos médicos e as demais atividades. Aqui em João Pessoa, a gente não tem esse espaço. Então, foi aí que a gente viu a necessidade de ofertar esse cuidado domiciliar, justamente porque não vai tirar o idoso do conforto do lar dele e nem do acolhimento da família. Então, a gente consegue levar os cuidadores até o domicílio, levar a equipe médica até o domicílio, e aí a gente consegue ofertar para ele aquilo que ele poderia ter numa instituição, ele consegue ter no seu próprio lar. Ótimo esclarecimento. Doutor Vitor, seja bem-vindo aqui, né, ao Saúde Master. O senhor é geriatra, né? Como é que o senhor está vendo a geriatria, as evoluções que estão ocorrendo e o senhor nesse cuidado, né, com a Cuidar, em todo esse cuidado que o senhor passa a ter com esse público cada vez mais crescente e necessitando dessa qualidade de serviços médicos, doutor?
Primeiramente, boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Como você mesmo falou, a expectativa de vida da população brasileira e também da população paraibana tem aumentado cada vez mais. Então, hoje em dia, é comum os pacientes centenários, né, e também vários pacientes, no meu consultório mesmo, eu tenho vários pacientes acima de 80 anos, acima de 90 anos, e como mudou muito essa questão desse perfil, né, aumentou essa estimativa de vida, o que a gente vê é que estão muito presentes as doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças crônicas não transmissíveis são as comorbidades, como a hipertensão arterial, o diabetes, a insuficiência cardíaca, sequelas decorrentes de AVC, né? Então, essa soma de doenças acaba debilitando muito o paciente idoso, né? Alguns pacientes precisam utilizar sonda, outros pacientes são acamados, né? Outros tem o que a gente chama de síndrome de fragilidade, aquele idoso que você olha para ele e vê que é uma pessoa realmente frágil, né? Tem risco de quedas. Então, o que é que acontece? Esse pessoal, devido a essas doenças crônicas não transmissíveis, necessitam cada vez mais de um cuidado especializado. Não só na parte médica, na parte de um acompanhamento com o geriatra, mas também na parte relacionada ao cuidador. Antigamente, o cuidador era aquele a empregada doméstica da casa e que dava esse suporte a mais, para ajudar no banho, ajudar em determinadas atividades relacionadas ao cuidado. Hoje em dia, com o aumento dessas doenças crônicas não transmissíveis, a gente percebe que cada vez mais necessita de um cuidado mais especializado. Daí essa necessidade do cuidador, né? E como Jéssica mesmo falou, o cuidador no próprio domicílio tem várias vantagens, né? Por não tirar ele de dentro do seu lar, de dentro da convivência com os familiares. E aí a gente nota cada vez mais uma qualidade de vida, né, relacionada a esses pacientes, de acordo com o que cada um consegue ter, né, devido às suas doenças, às suas comorbidades. Ótimo. Doutor Vitor, nós já temos as primeiras, vamos dizer, interações, né, através dos nossos recursos, vamos dizer assim. Tem uma pessoa aqui que pede para perguntar ao senhor o seguinte, ela diz aqui que já tem 82 anos e está acometida, né, de diabetes e pressão alta. Aí ela fala quais os cuidados que já nessa idade ela pode ainda ter, já que antes ela não teve esse cuidado. Chegou numa idade agora que ela está muito sem esperança do que possa ainda fazer. O diabetes, né, e a hipertensão fazem parte das doenças crônicas não transmissíveis, como eu falei. E aí a gente sempre tem que trabalhar realmente na prevenção. Quando chega a já ter essas doenças, aí tem que ver, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a possibilidade de cada um, ver como pode intervir, né? Nesses casos, o mais indicado é a prática de atividade física, e aí vai depender também de cada idoso, para ver qual atividade física se enquadra, né? Porque a gente tem que ver a questão das articulações, questão óssea, questão muscular, questão de equilíbrio, de força, tudo isso para ver a atividade física mais adequada para aquele idoso. Essa atividade física, claro que tem que ser associado com a reeducação alimentar, né? Diabetes e hipertensão geralmente também é relacionada não só ao sedentarismo, mas também a hábitos de vida erradas, né? Principalmente relacionados à alimentação, como a ingestão de carboidratos de má qualidade, né? A nossa cultura come muita questão de pão, de massas, de frituras, então tudo isso realmente prejudica, né? Então tem que ver a questão da reeducação alimentar, prática de atividade física e o acompanhamento médico, né? Para ver a questão dos medicamentos necessários de acordo com cada patologia. Jéssica, eu tive capturando, né, algumas imagens aí das redes sociais de vocês. Uma coisa que me deixou muito contente, e isso a gente vai poder mostrar aí, esse carinho que vocês têm justamente com os idosos, o que hoje já se chama até de melhor idade, né? Eu tenho algumas fotos, as primeiras imagens. Eu queria, Jéssica, que você falasse um pouco desse carinho, né? Que isso é tão importante, isso é amor, isso traduz vida. Esse momento aí foi, na verdade, foi uma ação que a gente fez para o lar de umas idosas que são irmãs. Certo. Né? E aí a gente reuniu a nossa equipe, foi levar Papai Noel, foi um momento bem descontraído com elas, e realmente foi muito bonito. Mas em relação à questão do amor, eu acho que realmente quando a gente escolhe cuidar do idoso,
na verdade, a gente não escolhe, a gente é escolhido para isso. Porque, infelizmente, não é fácil. O cuidado com o idoso requer muita atenção, muita dedicação. E, realmente, as pessoas são escolhidas a dedo para fazer isso. Para fazer esse cuidado, com esse amor, com esse carinho, com essa dedicação. Eu vejo, Jéssica, a gente tem também fotos aí que, para que isso ocorra com essa total qualidade e satisfação, você conta com uma equipe grandiosa, né? Vocês contam com uma equipe grandiosa. Eu tenho imagens aí, daqui a pouco a gente vai falar do Dr. Vitor também em relação a essas ações aí com o idoso, mas eu tenho uma próxima imagem aí que eu creio que é da equipe, Jéssica. Eu queria que você falasse dessa equipe multidisciplinar. Pronto, essa equipe aí é a metade, na verdade, da nossa equipe de cuidadores. Porque, assim, nesse momento, a gente reuniu alguns deles, né, para fazer as fotos. E aí, os demais ficaram nos plantões, cuidando dos nossos idosos. E, assim, realmente, eles passam por um rigoroso processo seletivo para ingressar com a gente. Então, passam por prova prática, prova escrita, entrevista. Então, todo esse momento, até alguns chegam a comentar nas nossas redes sociais, como é difícil ingressar na Cuidar. Porque, assim, realmente a gente procura qualidade no serviço. Então, para isso, a gente precisa realmente desse rigoroso processo para que a gente oferte aquilo que a gente realmente diz para os nossos clientes, né? Que, além do amor, além do carinho e da dedicação, precisa ser um serviço de excelência. Precisa ser um serviço, realmente, onde as pessoas são capacitadas para isso. E, realmente, hoje em dia, a gente até se orgulha em dizer que somos a maior equipe de cuidadores da cidade de João Pessoa e até do estado da Paraíba. Jéssica, eu fico muito feliz assim quando estou visualizando nessas fotos essa equipe, né? Isso tudo traduz, lógico, né? Trabalho e na outra ponta a qualidade, a assistência, né? A gente nota, né? A população cada vez mais, vamos dizer, envelhecendo, mas com qualidade, e justamente vocês assim estão podendo disponibilizar essa estrutura aqui para a Paraíba. Doutor Vitor, uma das coisas que a gente vê muito assim a uma certa idade é a deficiência da mobilidade. É um ponto que eu quero tocar agora, quero que o senhor fale, porque eu notei na nossa conversa inicial, na nossa pré-entrevista, que nesses casos a equipe, o senhor, vocês vão até o domicílio para fazer essa avaliação inicial. Eu queria que o senhor falasse como é esse funcionamento na Cuidar. Antes de iniciar o trabalho dos cuidadores a domicílio, né, muitas vezes também ocorre no próprio hospital, durante a internação hospitalar, eu faço essa avaliação inicial, faço essa avaliação médica, né? Na verdade, toda avaliação clínica, avaliação física, vejo todos os aspectos que envolvem o paciente, né? Até mesmo no lar que ele está inserido, se existe a necessidade de ter alguma adaptação naquela casa para aquele idoso. Muitas vezes são pacientes que são acamados, outras vezes são pacientes que não têm grandes problemas, às vezes é só mesmo para estar acompanhando, que fica só. Então, a gente tem uma variedade muito grande de dependência, dependendo de idoso para idoso. Então, nessa avaliação inicial, eu vejo toda a parte da dependência desse idoso, quais os fatores de risco, como você falou. Muitos idosos têm um risco grande de ter quedas. Inclusive, tem estudos que mostram que o idoso que tem mais de uma queda em um ano, então esse idoso é mais propício a ter outras quedas nos próximos dias, nos próximos meses. Então, a atenção aí tem que ser redobrada. Com o envelhecer, de um modo geral, envelhecemos também todo o sistema, né? O sistema muscular, o sistema ósseo. E, consequentemente, com isso, vem a diminuição da mobilidade, diminuição da força, diminuição de flexibilidade, muitas vezes, do equilíbrio. Então, esses idosos que têm uma deficiência maior relacionada a esses pontos, a gente tem que ter um cuidado maior pelo risco de queda. Porque o risco maior das quedas é a questão de fraturas, principalmente fratura da coluna lombar, fratura do colo do fêmur e também um grande perigo é a questão de um traumatismo crânioencefálico, né, que pode muitas vezes levar a óbito. Então, esses pacientes que têm essa fragilidade maior, a gente sempre tem um cuidado maior.
E aí, dependendo do perfil do paciente, né, deve ser um paciente mais tranquilo, se é um paciente que tem mais comorbidades, mais dependências, é que a gente traça o perfil do cuidador, para ver qual o cuidador que vai ser enviado. Porque dependendo de cada paciente, a gente vê um cuidador que é mais específico. Quando a gente faz essa seleção, né, após a minha visita como médico, também tem um enfermeiro na equipe que passa para ver toda a parte de enfermagem, né? A gente vê junto também essa parte de medicação, e aí depois disso que a gente vai treinar os cuidadores de forma específica com aquele caso determinado. Porque cada paciente a gente sabe que tem sua individualidade, e cada um deve ser tratado de forma individual. É importante os esclarecimentos e outras colocações que estão chegando aqui através, né, da nossa interação, das nossas redes sociais. Aqui Fábio, ela está Fábio. parabenizando. Rapidinho. Pois Só não. complementando o que ele falou. Pois não, Nesse momento da visita, o doutor Vitor também avalia o perfil do cuidador que o cliente espera. Porque, assim, é muito importante para a gente também entender o que é que o paciente precisa em termos de cuidados. Então, assim, geralmente a família conta para a gente, Jéssica, doutor Vitor, eu preciso de um cuidador que converse mais, que interaja mais, que consiga levar meu pai da cama para a pracinha, para conversar. Eu preciso de alguém que seja sorridente, que interaja. Outros já dizem ao contrário. Eu quero alguém que chegue calado, que não fale nada. Meu pai é aquele tipo de gente que não gosta de ninguém conversando com ele, que gosta de ficar calado. Então, todo esse perfil do cuidador, a gente também observa nessa avaliação. Jéssica, foi muito importante essa sua colocação, porque isso traduz também mais segurança, né, para essa pessoa que está procurando os serviços. Aproveita aqui, Jéssica, está perguntando o seguinte, eu acho que está dentro aí da sua incumbência. Ela diz aqui, parabeniza vocês dois, parabeniza o programa pela entrevista, e ela pergunta o seguinte, ela diz que não conhecia esse tipo de serviço, está contente agora em conhecer, e ela pergunta se os planos de saúde atende, ou seja, se vocês podem atender através dos planos de saúde. É essa a pergunta que ela faz para ti, Jéssica. Infelizmente, não. Né? O plano de saúde ele não cobre por ele não considerar como um serviço de saúde. É considerado como um serviço social. E aí, até o momento, os planos não fazem, não cobrem, né? Não chega a cobrir o tipo de serviço. Jéssica, eu queria saber o seguinte... O que é que vocês estão pensando, já que estamos agora prestes a entrar em 2020, o que é que a Cuidar deve trazer de novidade, de expansão, dentro desses serviços que vocês disponibilizam? Bom, a gente oferta esse serviço de cuidadores, né, isso, como a gente já conversou aqui, a assistência médica, e assim, a nossa empresa de cuidadores, ela tem como parceira a Cuidar Med, que é a nossa clínica médica, que tem vários profissionais que também atuam. Então, assim, para 2020, uma das propostas que a gente está para trazer é o sistema de parceria com algumas empresas. Então, a gente já começou a fazer essas parcerias, que vai ser da seguinte forma. Os nossos clientes vão começar a ter descontos em alguns serviços. Então, muitos clientes chegam para mim para se queixar, por exemplo, do gasto mensal alto e com fraldas geriátricas. Então, eu comecei a analisar como eu posso ajudar o meu cliente dessa forma. Então, a gente pensou em fazer parceria com farmácias que vendem as fraldas geriátricas e que podem fornecer um desconto para os clientes já a Cuidar. Então, já é um dos parceiros. E aí, a gente fez com várias outras coisas, de acordo com o que os clientes vão relatando para a gente. Então, por exemplo, a questão da farmácia de manipulação. Então, desconto para os nossos clientes nesse serviço. A questão do Pilates, que o doutor Vitor sempre indica para os nossos idosos que são mais ativos. Então, a gente já começou a buscar parceiros nesse sentido. E a gente até fez um checklistzinho com uns 10 parceiros nesse sentido. Sem falar que a gente também está querendo começar a ofertar o atendimento multidisciplinar domiciliar. Porque, até então, o que a gente mais oferta é o atendimento do médico e do enfermeiro. E aí, para 2020, a gente está com a proposta de levar atendimento do nutricionista, do psicólogo, do fono e dos demais profissionais também no domicílio dos nossos idosos. Jéssica, ótimas colocações para o nosso público. Eu creio que são essas iniciativas, né, que vocês têm buscado, que a gente vai sanando algumas deficiências e vai ampliando essa assistência.
Outra coisa, doutor Vitor, que eu tive lendo, né, me aprofundando para levar essa informação balizada ao nosso grande público do Saúde Master é assim. Uma das coisas que está mudando, eu quero que o senhor venha falar sobre isso, muitas vezes quando a gente vê o médico geriatra, aí só se pensa em procurar um médico quando já tiver uma certa idade. Mas a gente viu que gradativamente, hoje pode ter todo um planejamento já a partir de uma certa idade, para que você, quando chegar na melhor idade, você passe a ter uma qualidade de vida bem melhor. O que é que o senhor tem a dizer a respeito desse fator? Exatamente. Na prática, o que a gente vê no meu consultório, a maioria dos pacientes que chegam são acima dos 60 anos de idade. Pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, é preconizado que a partir dos 40 anos de idade já se procura um geriatra. Isso para, como você falou, para planejar o envelhecimento. Então, você tem que planejar para chegar na fase de idoso com saúde. Porque muitas vezes, se você não planejar, aí você chega com 60 anos já hipertenso, diabético e outras complicações, outras doenças crônicas não transmissíveis, que acaba comprometendo bastante a qualidade de vida. Então, a partir dos 40 anos já tem essa meta, né, de realmente programar. Na verdade, o ideal é de sempre, né, buscar hábitos de vida saudáveis, já planejando nesse envelhecimento saudável. É importante esses esclarecimentos. Jéssica, vocês estão ali no Pátio Shopping, não é isso? Me fala um pouco, porque ali, lógico, está no altiplano, é um shopping, mas os shoppings hoje começam a agregar com muita excelência os serviços de saúde, né? Isso tem sido uma tônica no Brasil inteiro. Eu, quando estive lá, eu fiquei muito satisfeito com as instalações de vocês. Me fala um pouco para o público que vai poder procurar vocês lá no Pátio Shopping. Bom, o pátio, a gente escolheu esse ambiente porque tem 2 andares lá que praticamente são clínicas médicas. Então, é bem voltado para a área da saúde, assim, para os atendimentos. E aí, a gente quis montar uma estrutura de acolhimento, montou recentemente uma sala de treinamentos para que a gente possa reunir os nossos grupos de funcionários para estar em constante capacitações, em constante aprimoramento. Então, o nosso enfermeiro está sempre reunindo os grupos, doutor Vitor também sempre está reunindo o pessoal para estar trazendo assuntos importantes, como, por exemplo, risco de engasgo no idoso, o idoso engasgou, como é que vai proceder? Então, são assuntos importantes que os nossos cuidadores precisam saber, que pode salvar a vida de um idoso na prática, no dia a dia, e que a gente sentiu essa necessidade de ter um espaço de treinamento. E lá, no nosso ambiente, também tem os consultórios médicos, onde tem diversas especialidades em atendimento. O nosso escritório ele não foi feito para deixar o idoso. Então, alguns clientes ligam perguntando, tem como eu deixar o idoso aí e buscar no final do dia, que é até aquele questionamento, né, que a gente conversou inicialmente. Não, nossa estrutura é para receber o cliente, explicar os nossos serviços, é um local, uma sede própria, um espaço fixo, que a gente observa que algumas empresas, infelizmente, não têm aqui em João Pessoa, tem só escritórios virtuais, e o nosso não. É uma sede onde o cliente ele pode encontrar sempre apoio, sempre alguém para receber, para explicar, onde os funcionários são treinados e capacitados para ofertar um serviço de qualidade. Bacana. Doutor Vitor, aqui é um lema do nosso programa, né? Nós não entramos em questões políticas, ou seja, nós somos daquele que torcemos pela Paraíba, principalmente, e pelo Brasil. O que a gente tem escutado muito é que João Pessoa se tornou, no Nordeste, para orgulho nosso, uma das cidades, vamos dizer, de melhor qualidade de vida. Isso vai traduzir em outros aspectos o quê? Uma maior longevidade e tudo mais. Como é que o senhor está vendo isso? Por quê? Mesmo quando a gente fala de saúde, mas esse amparo, vamos dizer assim, essa estrutura que a cidade traz através dos seus governantes, ela deve beneficiar, creio eu, com certeza, para que se tenha uma qualidade de vida bem melhor. Como é que o senhor está vendo a cidade de João Pessoa em relação aos idosos? Com certeza. Quanto maior a infraestrutura, né, de uma cidade,
e também os aparatos que ela tem relacionado a atividades sociais, atividades lúdicas, atividades de lazer, proporcionam uma melhor qualidade de vida, né? O que compromete muito a questão da qualidade de vida do paciente idoso, da pessoa idosa, é a questão da aposentadoria. Então, muitas vezes, a pessoa, depois que se aposenta, ela acaba ficando em casa, né? Se tranca em casa, fica maior parte do tempo deitado. Então, assim, deixa de ficar na atividade. Com isso, acaba enfraquecendo, diminuindo a questão de flexibilidade, vai comprometendo, aparecendo as doenças, e aí compromete bastante a qualidade de vida. A partir do momento que a cidade ela está pronta para receber esse idoso, com praças, né, que possam gerar atividades, com academias ao ar livre, uma praia, né, uma orla bem estruturada. Verdade. Então, tudo isso facilita bastante para poder fazer uma caminhada. Então, tudo isso facilita bastante a questão da qualidade de vida desses pacientes idosos. Bacana, doutor. Jéssica, eu imagino a complexidade. Eu já fui, numa época, em Manaus, eu fui diretor de uma grande instituição de ensino, e quando a gente lida com o pessoal, principalmente na área de saúde, você tem uma grande equipe, como você já falou, e essa preocupação num mundo muito dinâmico com o treinamento, não é, com a capacitação. Como é que isso tem funcionado na Cuidar? Realmente é uma coisa que a gente sentia uma dificuldade, né, inicialmente, porque a gente queria essas capacitações frequentes e era difícil conseguir reunir todos. Então, o que é que a gente pensou? Anualmente, a gente faz um encontro com todo o nosso grupo e uma capacitação de 2 dias, onde a gente consegue realmente vários módulos de treinamento, desde o módulo de comportamento. Como a gente está colocando pessoas no domicílio do paciente, então essa pessoa precisa saber chegar, saber se comportar, saber o que pode e o que não pode fazer, o que pode e o que não pode mexer. Então, desde esses cuidados básicos até realmente as técnicas de enfermagem, que a gente observa que os técnicos eles precisam reforçar, como, por exemplo, verificação de pressão arterial, verificação de sinais vitais. Então, tudo isso a gente traz convidados, né, nesse treinamento para estar aprimorando e capacitando esses cuidadores. E fora esse treinamento anual, a gente tem também treinamentos trimestrais, onde a gente reúne pequenos grupos. Então, a gente divide a equipe em pequenos grupos para estarem sendo treinados a cada 3 meses. E sempre que vai começar um cliente novo, então, digamos, vamos começar um paciente novo. Após a visita de Dr. Vitor, chama toda a equipe que vai cuidar desse paciente para um treinamento específico para o quadro do paciente. Isso é muito importante. Pois não, doutor? E é bastante importante, Fábio, essa questão desse treinamento com o grupo, porque, como eu falei no início, né, a questão da qualidade do serviço, da assistência, muitas vezes, como a Jéssica falou, a questão de manobra por engasgo, né, manobra de Heimlich, que é uma manobra simples, mas que tem que estar sendo treinada, tem que estar sendo lembrada, porque é uma coisa que pode até mesmo causar o óbito de uma pessoa, né? Então, não só isso, mas uma parada cardiorrespiratória, como é que o cuidador vai lidar nesses momentos, né? Um AVC, ou qualquer outro tipo de mudança no quadro clínico que necessite de uma assistência imediata, né? Na verdade, um caso de urgência. Então, muitas vezes, esse cuidador bem preparado, ele pode salvar a vida desse idoso. E também, qualquer alteração, todos os cuidadores, eles têm contato comigo, né, através de WhatsApp, de telefone mesmo. Às vezes, qualquer alteração relacionada ao quadro clínico do paciente já entra em contato comigo. E aí, dependendo do que for, eu dou um pulo lá, vejo como é que está, faço uma avaliação. Se eu não puder ir no momento, às vezes estou em atendimento em outro canto, e dependendo do que for mesmo, telefone, já peço para solicitar a questão de ambulância, para ir no serviço de urgência e realizar o atendimento necessário para aquele paciente, o que muitas vezes é fundamental, né? Porque se for um cuidador despreparado, não vai perceber alguns sinais de alarme para determinadas doenças e acaba o paciente ficando lá e muitas vezes quando vai no hospital já tem evoluído bastante de forma negativa essa doença, né? Doutor Vitor, eu já tinha perguntado também a Jéssica, nós estamos, vamos dizer assim, no mundo da inovação que traduz justamente a qualidade, principalmente também no âmbito da saúde. E agora o advento da inteligência artificial. O que é que o senhor vê de grande avanço que está por vir ou que já está aí no campo da geriatria?
No campo da geriatria, a gente vê muita evolução relacionada principalmente à demência de Alzheimer, né? Não só relacionada à inteligência artificial, né? Existe já alguns programas que fazem essa questão para, na verdade, está sendo desenvolvido, né? Já está em teste, para tentar prever a doença antes mesmo de iniciar os sintomas. Porque a grande dificuldade que a gente tem hoje em dia com Alzheimer é não só que não existe medicamento curativo até o momento, mas também que muitas vezes o diagnóstico ele é um pouco demorado. Até porque o diagnóstico preciso, ele só é feito pós-morte, né, com autópsia. Então, atualmente o diagnóstico clínico é feito de acordo com descartando outras doenças, outras demências e outras doenças que têm sintomas parecidos. Então, muitas vezes já tem estudos que mostram que a maioria dos pacientes demoram pelo menos em torno de 2 anos, né, para que sejam diagnosticados com Alzheimer. E aí, esses 2 anos já são praticamente perdidos de tratamento e, consequentemente, tem uma evolução grande dessa doença nesse período, né? Então, tem inteligência artificial que já está atuando nessa questão e tem também outros estudos relacionados à questão da proteína fosfotal e outras proteínas que também, para ver se consegue essa parte mais voltada para a parte curativa, né, do Alzheimer. Mas tudo isso ainda são pesquisas, né, são estudos que já estão em prática, na verdade, mas assim ainda não está sendo acessível para todo mundo, infelizmente. Bem, notem vocês, eu havia comentado na nossa pré-entrevista, quando a entrevista é tão boa como essa, o tempo vai passando rápido, né? Nós estamos ao vivo, daqui cerca de 4 minutos a gente está encerrando o programa, nós já são quase 0 hora, né? Já estamos indo quase para um novo dia, vamos dizer assim, que aumentam as esperanças, né? Renasce as esperanças. Fazendo essas colocações, nós estamos no final de ano, né? Eu queria tanto da Jéssica Ramalho, né, que é fisioterapeuta também, como do doutor Vitor Hugo, geriatra, eu queria justamente uma mensagem de vocês, né, para toda a Paraíba, e por não dizer para todo mundo, né, nós estamos agora sendo vistos no endereço tvmaster.tv, eu queria, Jéssica, que você falasse aí a sua palavra de esperança e de vida, né, em relação ao ano aí de 2020. Queria desejar um Feliz Natal a todos, um próspero ano novo, que seja um ano de muita luz, de muita paz, onde Deus esteja presente no lar de cada um, que a gente possa amar mais os nossos idosos, que a gente possa se doar mais às nossas famílias e que seja um ano próspero, abençoado, de muita saúde e de muita energia positiva. Doutor Vitor, eu queria também assim as palavras do senhor em relação a esse novo ano, né? Eu particularmente assim, eu penso positivo, sempre fui assim na minha vida. Eu estou muito motivado com o ano aí que está para começar. O que é que o senhor acha? Qual é a sua palavra em relação a 2020? Bom, espero que 2020 seja um ano de muita paz, muita luz, um ano de muito sucesso, né? De muita saúde, especialmente para meus pacientes idosos, para os meus pacientes também, não só do consultório, mas os pacientes da Cuidar, cuidadores de pessoas, e que seja um ano de vitória. Desejo também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos os telespectadores, e que 2020 seja realmente um ano de mudança, né, de esperança e de paz. Eu quero, assim, de coração, agradecer a presença de vocês, assim. Fizemos um programa assim de extrema qualidade, eu não tenho nenhuma dúvida. E, Jéssica, estão perguntando muito aqui, eu não vou deixar de perguntar, se você abandonou a fisioterapia. Estão perguntando aqui, certamente pessoas que estão querendo, eu noto aqui que várias pessoas estão fazendo colocações aqui. Quando eu falei no caso da fisioterapia, e a gente está um programa ligado com o idoso, vamos dizer assim, se você não age também a nível da fisioterapia para esse público. Bom, assim, quando eu me formei em físio, era para onde eu voltei, né? Eu comecei a atender os idosos e comecei a gostar. Eu sempre tive uma relação muito grande com o idoso, até porque o meu pai era uma pessoa idosa, e, assim, quando eu nasci, ele já estava na casa dos 50.
Então, assim, eu sempre tive um apego muito grande com a pessoa idosa. Sempre admirei demais e gostei de olhar nos olhos, de ler história através dos olhos dos idosos, porque eu acho que eles sempre têm muito a trazer para a gente. Mas, quando eu comecei a cuidar da administração das empresas, tem a daqui de João Pessoa, né, tem a de Recife, tem a clínica médica, que também, toda a parte administrativa fica comigo, eu acabei não dando conta de assumir mais a função de fisioterapeuta. Mas, assim, é uma profissão que eu admiro muito e que eu sempre estou estudando, sempre estou conversando, dando orientações aos cuidadores também da empresa, quanto a exercícios que eles podem realizar com os pacientes, alongamentos, atividades que os idosos podem fazer no seu domicílio para estar reduzindo as dores, reduzindo os desconfortos que eles sentem. Pronto, está esclarecida aí ao público, né, que surgiram muitas perguntas. Assim, agradecendo mais uma vez a vocês, eu espero em outros programas aqui, eu conto com a presença de vocês também, porque é uma área que a gente tem que se dedicar muito, né, porque vamos passar por isso, né, se Deus assim permitir, vamos passar por essa fase. Portanto, eu achei de extrema importância tê-los vocês aqui no nosso programa Saúde e Marketing. Muito obrigado a Jéssica, muito obrigado ao Dr. Vitor. Tá, joia, Fábio. Queria agradecer a oportunidade, né, que realmente é um tema muito importante, porque como a profissão de cuidador é uma profissão nova, então muitas pessoas nem sabem que existem empresas que tratam dessa questão, né? Então foi bom trazer aqui, esclarecer um pouco sobre a Cuidar João Pessoa para toda a população que está nos assistindo nesse momento. Tá bom, obrigado. Só agradecer, Fábio, pelo convite. Foi um prazer. Obrigado.